São organismos aí, né, no caso aqui, que não pode ser degradado por organismos aí, bactérias ou algum tipo de outro organismo. Então, ou seja, metais pesados, por exemplo, já viu aqueles papéis de festa, aqueles papel de festa? Pois é, muitas pessoas jogam aquele papel no chão, mas é papel é biodegradável, sim, mas aquela tinta colorida, aquela tinta brilhante, ela tem chumbo. E isso gera também uma contaminação, né? Aquele papel derrete, mas aquele chumbo, aquele é um metal pesado que entra na cadeia ecológica ali, causando problemas ali, né? As substâncias não degradáveis, né? No caso aqui, detergente, né? Os detergentes, shampoos, por exemplo, aqui o petróleo, defensivos agrícolas. Então são substâncias que não são degradáveis, apesar que eles estão trabalhando em bactérias, umas bactérias que consomem petróleo. Inclusive em Chernobyl, na Ucrânia, onde teve aquele acidente nuclear, tem umas bactérias que se alimentam também da radioatividade. Já ouviu falar sobre isso? Cara, muito bacana, as bactérias se alimentam aí de radioatividade, loucura, né? E também tem bactérias que se alimentam de petróleo. Podemos utilizar elas? Né? Tem que ter uma ciência, sim, uma pesquisa, porque muitas vezes a gente pode fazer uma superpopulação de bactérias num derramamento de petróleo e causar um outro desequilíbrio ambiental. Então exige aí uma participação científica em cima disso para trabalhar. Hoje existem produtos que você consegue aglutinar a molécula de petróleo. O que é aglutinar? Criar pequenas bolinhas, só aquele petróleo afunda, né? Essas bactérias, o bom é que ela vai consumir, vai comer o petróleo, transformando o petróleo em energia para elas e degradando essa matéria orgânica, ou inorgânica no caso aí, beleza? Então, pessoal, muitos materiais são lançados no rio, por isso a importância de tratar, de eliminar essas substâncias não degradáveis aí da natureza, beleza? Então, isso aí tudo está envolvido. Pessoal, muito importante também lembrar sobre a cadeia ecológica. Esse animal que entrou em contato com uma fruta, por exemplo, que foi contaminada por um metal pesado, por exemplo, aquele pessoal que tira ouro, por exemplo, do garimpeiro, eles usam o mercúrio para poder aglutinar o pó do ouro. Aí forma uma bolinha lazogo, que eles chamam, depois eles vão lá e tiram o mercúrio. Aquele mercúrio vai para o rio, contamina. Aí um pequeno peixe, aquele mercúrio cai numa planta, que é absorvido, o peixe come aquela planta, depois um peixe maior come ele, depois a gente vai lá, pesca o peixe e come ele, aquele metal pesado, que ele não vai ser degradado, ele vai passar para o meu corpo. Ou seja, eu vou me contaminar na cadeia ecológica, na teia alimentar, eu como predador, eu vou me alimentar daquele peixe. Ou seja, a contaminação vai chegar em mim, inclusive em maiores porções. Então, esse tipo de poluição, ela gera esse problema. Então, metais pesados têm uma relação direta com esses elementos. Poluição por organismos patogênicos, né? No caso aqui, a água ela pode ser infectada por esses organismos, né? No caso o esgoto, então também bactéria. A água contaminada por bactéria, pessoal, vai gerar aí febre, tifoide, cólera, né? Xilose, ou seja, salmonela, leptospirose, tá? Tem antavirose e a leptospirose. Por vírus, né? Hepatite, infecção nos olhos, alguns vírus aí, né? Patogênicos, protozoários, amebise, né? A amebise, a giardia lamblia, ou seja, são organismos que contaminam a água. Então, eu estou lá no Rio Tocantins, tomando um banho, né? Chuá lá, legal, aquela água clarinha. Posso beber aquela água? Não, pessoal, não pode beber. Apesar dela ser linda, transparente, ali ela pode ter organismos patogênicos que não estou observando. Então, ou seja, eu preciso tratar aquela água, eu preciso cuidar dela, né? Então, ou seja, produzem vermes, né? Esquistossomose, no caso aqui, também Schistosoma mansoni, que vem com as cercárias lá, né? Ou seja, outros vermes também, a Taenia solium pode vir na água, a Ascaris lumbricoides, a lombriga pode vir na água, tá bom? Poluição do mar. No mar, pessoal, a poluição é maior. Por quê? Ela tem uma relação direta porque o rio corre no mar. Então, uma lata de refrigerante, uma garrafa PET que eu jogo aqui no Rio Tocantins, ela pode descer até um dia atingir lá o oceano. Então, dentro do oceano, nós temos ilhas de lixo, né? Tem ilhas imensas de lixo. E aquele material é lançado, aquele material ali gera ali uma poluição. Essa poluição ela pode ser, né, ela geralmente ela vai acumular nas áreas ali, pode ser uma sacola, que uma tartaruga marinha vai comer aquela sacola achando que é uma água viva. Então, ou seja, ela vai gerar um tipo de poluição.
ou pode ser algum substrato que vai gerar uma superpopulação de algas, né? Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, esses tempos, estava com essa poluição lá, ou seja, umas plantas aquáticas com grande quantidade de esgoto, de nutrientes na água, criou um tapete que impediu também a oxigenação da água, matou peixes, ou seja, é uma poluição do mar também. E aquela gravíssima que aconteceu ano passado, né, que é o ano retrasado, se não me engano, o derramamento de petróleo, que até hoje ninguém sabe de onde que é, quem que derramou. Teve um desastre aí no Golfo do México, né? Aquele desastre do Golfo do México lá, ficou 6 meses uma fossa abissal lá, um buraco lá no fundo do mar, lançando petróleo. E eles tentou colocar cimento, pedra, tudo quanto é tipo de coisa aqui para selar o poço e não selou. Depois de, foi 6 meses, se eu não me engano, aqui até na atividade, deve falar alguma coisa sobre isso aqui. Eles conseguiram selar aquele poço. Então não foi só isso, foi vários acidentes relacionados aí à poluição por petróleo. Pessoal, muito grave isso daqui, porque são muitos animais que sofrem, uma cadeia biológica complexa, um elemento biológico complexo, ou seja, são elementos que causam aí, poluição no oceano, né? Então, essa parte do petróleo todo mundo já viu falar, é bem interessante a gente observar isso aqui, porque na costa brasileira a gente tem muitos poços de petróleo também, tem muitos navios que podem gerar aí, no caso, poluição. Uma vez eu estava em Salvador, aí eu estava escutando o rádio cedo e o cara falando no rádio: a praia hoje tal tá boa para o banho porque os testes liberaram lá dizendo que não tem tanta contaminação. Ou seja, eles anunciam no rádio quais são as praias que estão propícias para o banho. Cara, fiquei assustado. Falei, nossa, e se eu não escutar o rádio, então eu vou tomar banho numa praia cheia de esgoto? E é real, porque acontece isso, pessoal. Não só aqui, em algumas cidades aí, eu já vi esgoto a céu aberto que eu fiquei assustado. Esgoto e outros resíduos tóxicos. Então, ou seja, o esgoto ele não é um problema só dos rios, dos mares também. Tem regiões que ele é jogado, pessoal. Teve aquele problema da Mariana também lá, lembra daquela barragem de Mariana que desceu aquela lama, né, que inundou aqui algumas praias, que sujou o meio ambiente ali com lama. Então, pessoal, existe vários tipos de processo. Pessoas que moram aqui em regiões, em palafitas. Uma vez eu fui em São Luís do Maranhão, lá tem uma cidade praticamente em cima do mar, nessas palafitas. Então, as casinhas lá embaixo passa o mar e ali esgoto cai, ali não tem saneamento básico. O saneamento básico ele é muito importante para a sobrevivência dessas pessoas. Então, isso gera problemas ambientais. Pessoal, bacaninha, aula bem interessante. Eu gosto muito dessa aula, falar sobre essa área do meio ambiente. Espero que vocês tenham compreendido, entendido um pouquinho e associado esses elementos. Então, ou seja, a atividade desse módulo aqui eu já fiz com vocês. Vocês se lembram aquela aula que eu fiz as atividades? Inclusive foi até erradas, né? Mas depois a gente pode comentar um pouquinho melhor. Valeu e até mais!